Gravamos. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor e bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que forem assistir esta aula em horários diferentes. Estamos aqui para comentar a nossa aula de número 5 da nossa lição bíblica dominical, cujo título é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Bastante enfático esse tema, celebrando a segurança do povo de Deus. Então, de fato, é motivo de alegria a gente poder celebrar esta confiança, esta certeza, esta segurança que temos diante do nosso Deus. Se faz necessário também, diante desse tema, ou desse título, a gente realmente reconhecer que somos também povo de Deus. Antes, porém, queremos aqui fazer uma oração de agradecimento a Deus por todos aqueles que estão aqui nos assistindo e agradecendo a Deus por esta rica oportunidade de poder comentar e aprender da sua gloriosa palavra, cujo tema desse trimestre está sendo estudado no livro dos Salmos. Porém, vamos antes fazer uma breve oração e daremos continuação a este comentário. Amado Deus e Pai Celestial, Deus de poder e glória, queremos agradecer e louvar o Teu nome neste momento, ó Deus, por aqui estar diante desta câmera, transmitindo esta palavra aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos, onde quer que esteja assistindo neste momento, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua segurança e misericórdia possa tocá-los e consolar os corações aflitos. Para a glória do Teu nome, agradeço pelos irmãos aqui, Senhor, que está trabalhando na equipe técnica, para a glória do Teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, dando continuidade ao comentário, faremos aqui um comentário resumido do texto e sempre naquela expectativa de que brevemente estaremos pessoalmente trabalhando a palavra de Deus com os irmãos reunidos no templo evangélico, na casa de Deus. Mas enquanto não vem esse momento, vamos falar como Paulo, né? Ele dizia, ainda que eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Nós podemos tomar isso daqui por analogia, que nós estamos passando momentos de quarentena, né? E de certa forma é uma restrição, é uma prisão. A gente está restrito e temos que obedecer às leis, principalmente como cristãos, ou como bons cristãos que devemos ser, devemos obedecer às leis, às autoridades constituídas para o nosso próprio bem e para a glória de Deus, para que não sejamos tidos como hipócritas, né? Então, nos restringimos e nos obedecemos a essas leis, para que o nosso testemunho seja verdadeiro, como as melhores pessoas que obedecem às verdadeiras leis do país. Mas, entrando na palavra de Deus, cujo tema aqui, salientando novamente o tema, celebrando a segurança do povo de Deus. Devemos constantemente estar celebrando isso de várias formas, na oração, né, no nosso testemunho pessoal, não somente no testemunho de palavras, como estou falando aqui neste momento, falando, ministrando e assim por diante, mas também a nossa conduta diária, o dia a dia, o vai e vem da vida. Precisamos expressar ou exalar, por assim dizer, como que exalando o perfume de Cristo, essa segurança, esta paz na esperança e na fé que recebemos de Cristo para ser suas testemunhas. Então temos que ter esta segurança, mesmo em meio às intempéries da vida, as dificuldades, as ondas do mar, né? Por analogia dizendo, as ondas bravias do mar, que a sociedade passa, a humanidade passa, e nós, como cristãos também, que estamos nesse barco, sofremos as mesmas consequências, né? Nós só estaremos isentos plenamente das ondas bravias do mar, ou como vai dizer o texto, né? Sobre as guerras, etc., só estaremos isentos disso quando na glorificação, ou quando na ressurreição, a igreja daqui sair para estar sempre com o Senhor. Aí
a palavra nos diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No entanto, enquanto aqui estivermos, é preciso assegurar, vou fazer aqui, é uma redundância até, assegurar esta segurança, né? Essa segurança que o povo de Deus tem no Senhor. E como eu disse na introdução, é importante que de fato sejamos povo de Deus. Para expressar isso com segurança, é preciso também ter a convicção de que somos de fato povo de Deus. Ora, mas isso é muito redundante, isso é óbvio, alguém vai dizer. Mas acontece que, lamentavelmente, ou não querendo fazer um pré-julgamento de ninguém, nós sabemos que há, nesses dias que vivemos, esses dias difíceis, né? Esses dias até de apostasia, por assim dizer, muitos que estão até dentro da igreja evangélica, no meio do povo evangélico, estão ali porque é um lugar bom, é um lugar agradável, é um lugar que não tem, por assim dizer, não tem agressões físicas, etc. Então estão ali por enquanto não acha outra coisa melhor, se assim pode se dizer. Mas muitas pessoas estão acomodadas no meio do cristianismo, no meio da igreja evangélica, e não tem essa segurança. Então esta palavra, esse tema, esse texto, ele vai nos exortar a que nós mesmos possamos nos aproximar mais do Senhor, para que estas palavras, esse texto do Salmo 46, ele se encarne em nós, ele se faça verdade, que não seja apenas uma verdade que nós usamos para declamar, para expressar como poesia, para citar para os outros, para colocar no WhatsApp, no Facebook. Não é só para isso. Tudo isso é importante. Devemos sim compartilhar a palavra de Deus, seja o Salmo 46 ou qualquer outro salmo, mas sobretudo é preciso, para que esta segurança seja de fato uma firme convicção na alma de cada um de nós, que sejamos povo de Deus. Ou seja, ser povo de Deus é ter uma comunhão estreita com Ele, é se aproximar dele a cada dia, é poder fazer um exame, uma análise, uma introspecção, para ver se a nossa vida está realmente, de fato, de acordo com esta palavra, de acordo com a vontade de Deus. Aí aqui nós vamos citar aquele texto que nós sempre lemos durante as nossas reuniões para a ceia do Senhor, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Aí lá não é só para examinar e comer desse pão e tomar desse vinho, mas examinar para o dia a dia, fazer um exame, como está a nossa vida, a nossa consciência diante de Deus. Então o texto aqui, o Salmo 46, o verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, isto é uma afirmação, é uma afirmativa. Isso não é uma indagação, uma suposição. Alguém, para se expressar dessa forma, Deus é de fato o nosso refúgio e fortaleza. Então é algo de alguém que tem esta segurança. E esta segurança, ela deve aumentar a cada dia, no crescimento. Que crescimento? A Bíblia nos recomenda crescer na graça, no conhecimento, bem como também na santificação. É bom que se diga isso, que a gente pode crescer na graça e no conhecimento, mas meramente na letra, na teologia, na filosofia, né? Pode-se crescer desta forma, estudando, lendo bons livros, lendo a Bíblia, pode-se crescer. Mas, sobretudo, e é o que mais nos faz aproximar de Deus, é a santificação, como diz o escritor aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Portanto, é importante que busquemos esta confiança no dia a dia, para que, por dois motivos. Primeiro, porque é necessário que tenhamos a segurança da salvação, no estreito relacionamento ou na comunhão com o Senhor, e para que o nosso testemunho seja eficaz. Porque se o testemunho da igreja e do cristão for falso, ao invés de ele glorificar a Deus, ele estará escandalizando o Evangelho. Então tudo isso são coisas que será cobrado de mim, de cada um de nós, se usarmos a palavra de Deus como mero enfeite, adorno, alguma coisa, como eu disse na última aula que tive a oportunidade de comentar,
A palavra de Deus não é só para ser pregado, como faziam os antigos hebreus, né? Pregar nos umbrais da porta, no braço, na testa, tal, como testemunha. Isso é apenas um exterior. Mas se a palavra estiver encarnada em nós, de fato nós teremos material e convicção para testemunhar ao mundo que há um Deus vivo, há um Deus em que se pode confiar e recorrer a Ele nos momentos de angústia e de dificuldades. O mundo está em desespero, em angústia, o mundo está em confusão, mas a igreja, o cristão, precisa ter esta palavra de verdade para consolar, para fortalecer, né? Para atrair essas pessoas para os pés de Jesus, para que elas sejam confortadas. A estrutura didática da revista, como todas as lições, se divide em 3 tópicos. No caso desta, cujo título é Celebrando a Segurança do Povo de Deus, divide-se em 3 tópicos. Primeiro, a ação do Senhor e a fragilidade humana. Segundo tópico, completa confiança no agir de Deus. E o tópico 3, relações importantes e inspirações. Vamos então ao tópico primeiro, que se divide em 3 itens, ou 3 subtópicos. O primeiro, 1.1, Deus é o nosso refúgio. 1.2, Deus é a nossa fortaleza. E 1.3, socorro bem presente na angústia. Quer dizer, o escritor aqui, o comentarista, ele faz o próprio primeiro versículo do Salmo, ele divide em 3 itens aqui para fazer um comentário. Aqueles que têm a sua revista em casa, que está de posse da sua revista, pode depois fazer uma observação mais detalhada. Aqui nós vamos fazer um resumo devido à circunstância aqui da nossa gravação. Então, o item primeiro, 1.1, Deus é o nosso refúgio. Ora, quando se fala de refúgio, está óbvio, todos nós sabemos que refúgio é um lugar onde você pode se esconder. Alguém, quando está em perigo, em desespero, sendo ameaçado de alguma forma, ele tem um lugar específico para correr, para se esconder, para se amparar, para ser amparado. E no caso aqui, Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus que é o nosso Criador e também o nosso Redentor, se temos esta comunhão com Ele, esta prática, essa vida de comunhão, de estreito relacionamento, a gente na hora do perigo, seja qual for ele, seja a angústia da enfermidade, do desemprego, da perseguição, seja qual for a circunstância difícil e que venha trazer angústia, nós temos aonde nos refugiar, descansar, colocar a nossa alma no descanso da presença e da sombra do Senhor, né? O 1.2, Deus é a nossa fortaleza. Quando se fala de fortaleza, logo vamos nos lembrar de guerra. Guerra, alguém tem que ter uma fortaleza, uma proteção, ou até mesmo um instrumento, tanto de defesa quanto de ataque, uma fortaleza. Hoje nós, por falar em fortaleza, quando nós lembramos de instrumentos bélicos, como é o caso das grandes potências que têm as suas armas, seus navios de guerra, são grandes fortalezas, né? Chama de fortalezas, tanto fortalezas voadoras, se referindo aos grandes aviões, né? Bombardeiros, quanto aos grandes navios que transportam caças. Nesse caso aqui, Deus é a nossa fortaleza. Ele é muito mais poderoso do que a bomba atômica, do que qualquer aparelho bélico, porque aqui se trata de um Deus que supera todas as coisas. E trazendo isso para o lado espiritual, obviamente que a nossa segurança, ela não está na riqueza, não está na fama, não está, digamos, nas nossas habilidades. A nossa fortaleza é o Senhor. Portanto, na hora que vem o perigo, quando discernimos que ele se aproxima, porque é importante discernir de antemão. De antemão é preciso perceber. Quem tem o discernimento percebe de longe. Opa, vai se aproximar um perigo aí. Vamos nos preparar para nos esconder, para estar atrás daquela fortaleza que é o Senhor. Para isso ele nos dá o discernimento de espírito. E o 1.3, socorro bem presente na angústia.
que é a conclusão do versículo 1 do Salmo 46. Socorro bem presente na angústia. O que é uma coisa bem presente? É exatamente o crente estar em estreita comunhão com o Senhor. Se eu não tiver comunhão com Deus, se eu não for fiel e obediente à sua palavra, como é que ele pode estar perto de mim? Apesar que qualquer um que invoca o nome do Senhor, diz a Bíblia que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele pode estar distante, mas se no momento que ele se lembra de Deus, ele se lembra que há um Deus no céu, e ele está em perigo, mesmo que ele esteja fora dos caminhos desse Deus, mas se de coração ele invocar a Deus, imediatamente Deus pode guardá-lo. Mas isso são casos específicos. Trazendo isso para o cristão que deve estar em constante comunhão, estreitamento de relacionamento com Deus, ele de fato é bem presente na angústia. Então o crente não se desespera. Quando o perigo se aproxima, ele vai falar como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Ele está confiante, ainda que a circunstância seja apavorante, mas ele está confiante nesta angústia. Ele está passando uma angústia, mas ele tem esperança que essa angústia vai passar. Além de a confiança, a comunhão, baseado nesse Salmo 46, que é o tema, é o texto básico desta lição. Manter um estreito relacionamento com Deus, uma comunhão permanente, procurando a cada dia nos desvencilhar daquilo que seja antibíblico, que não seja coerente com a palavra de Deus, crescendo na santificação. Além desta confiança presente, temos também que ter reserva para uma confiança no porvir, no daqui a pouco, né? O capítulo 12, ainda usando aqui como contexto para esse assunto da natureza, dos montes, dos mares serem abalados, eu pego aqui como contexto a carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, fazendo contexto com a lição, nós temos o seguinte: são duas partes que eu quero comentar para afirmar essa possibilidade desses abalos. Haverá abalos. Não adianta querer enganar e esconder. E é aí que precisa estar preparado. Isso acontecerá literalmente. Porém, como diz o texto que eu acabei de ler aqui de Pedro, né, nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mas vindo aqui ao capítulo 12, versículo 22 e 23 da carta aos Hebreus, fazendo contexto com esses abalos possíveis, literalmente acontecerão. Diz aqui o texto: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Primeira parte: o crente, o cristão fiel, temente a Deus, que leva em conta a palavra de Deus, ele já chegou, ele já tem chegado. Veja que o escritor aos Hebreus está falando a um povo medroso, a um povo que estava correndo um perigo de apostatar da fé, que estava querendo abandonar a fé, porque tinha mudado de sistema religioso. Eles tinham saído do judaísmo e agora, como cristãos, passou-se um tempo, eles não tinham mais em que se apegar, não tinha mais o ritualismo. Uma coisa muito perigosa para nós é o ritualismo religioso. É uma coisa que engana muita gente, muitos de nós. Ficamos muitas vezes dependendo de ritualismo religioso, achando que a vida está bem, e é aí que mora o perigo. Por esse motivo precisamos fazer uma análise, uma introspecção dioturna nas nossas vidas para ver se o nosso relacionamento com o Senhor é verdadeiramente isso que aqui está expressando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso é uma expressão de quem tem confiança, mas tem que ter comunhão. Mas para nós que cremos, esse texto aqui diz que nós já chegamos. Quer dizer, aonde é que nós chegamos? Na universal assembleia.
Só falta a gente passar para o outro lado, porque pela fé já estamos relacionando com esta universal Assembleia, que é a Igreja do Deus vivo, aonde nela está presente Deus, o Pai, o Juiz, Jesus, os que têm os seus nomes escritos no livro da vida, e os justos aperfeiçoados, que são aqueles do Antigo Testamento que já partiram, já estão em Cristo, e aqueles nossos irmãos contemporâneos que faz pouco tempo que partiu para a eternidade. Esses são chamados aqui de Espírito dos justos aperfeiçoados. E nós estamos aqui só aguardando a nossa hora. Oxalá, nós que aqui estamos falando e ouvindo e aprendendo, oxalá seja esta a geração do arrebatamento, que não precisemos ter que descer uma sepultura, ser enterrado, né? Não obstante o que está acontecendo aí com essa chamada, essa epidemia, mas o Senhor guarda o seu povo, basta que vigiemos. Mas o que eu quero enfatizar é que nós já cheguemos a esta universal Assembleia. Agora vem a parte negativa que eu quero fazer contexto com essa questão aqui dos montes, né, serem transportados para o meio dos mares, né? E assim por diante. É a segunda parte do mesmo capítulo 12 aos Hebreus, no versículo 25 em diante. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. Aqui o escritor está fazendo uma comparação entre Moisés e Jesus. Ele está citando aqui o caso lá quando os israelitas estiveram lá ao pé do monte, quando Moisés subiu para receber a lei de Deus, e o monte fumegou, o monte estremeceu, foi colocado até um limite para que ninguém ultrapassasse. E o povo se assombrou com aquela manifestação, abalando a terra, né? E ele diz aqui no versículo 26, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Então isso está para acontecer. Isso daqui não é fantasia, é profecia. Isso vai acontecer em breve. O livro do Apocalipse diz assim, eu te mostrarei as coisas que brevemente devem acontecer. Quer dizer, quando isso daqui foi escrito, foi na era cristã, né? Mas o que Moisés falou lá atrás, nós temos aqui um contexto do livro do Ageu, o que o Ageu esperava e estava esperando, no capítulo 2 de Ageu, versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Isso daqui não é ilustração, isso daqui não é analogia, é literal. E ele confirma ainda no versículo 21 do mesmo capítulo 2 de Ageu. Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra. Então, está tudo relacionado com o contexto aqui dos montes serem transportados para o meio dos mares. E dando continuidade aqui para concluir esse raciocínio, no capítulo 12 ainda de Hebreus, no versículo 27, e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Então, nós estamos prestes, a humanidade que agora existe e juntamente com ela todos os cristãos que estamos no mesmo barco, no mesmo planeta, nós estamos numa expectativa disso brevemente a começar a acontecer. Porém, o cristão, o crente fiel tem esta confiança no Senhor, né? Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Portanto, não somente as angústias do dia a dia, seja elas quais forem, mas também a expectativa. Jesus falou no capítulo, parece que 21 de Lucas, que ao aproximar-se esse grande dia, haveria homens desmaiando de pavor na expectação ou na expectativa das coisas que aconteceriam sobre a terra. É preciso estar de sobreaviso. É preciso que estejamos preparados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, né?
tanto no nosso relacionamento, na nossa comunhão horizontal, ou seja, a comunhão uns com os outros, como o próprio escritor aos Hebreus diz, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso que estejamos preparados horizontalmente e verticalmente. É preciso buscar a comunhão com Deus a cada dia, fazer um exame para que esta confiança estejamos realmente nesse refúgio de forma consistente, sem se abalar, porque as coisas hão de acontecer, né? Nós estamos vivendo um momento em que as nações estão apavoradas. O pavor tem tomado conta da sociedade e as informações e desinformações têm se chocado, tem se falado muitas coisas, tem havido muitas angústias exatamente por causa da informação errada e desinformações. O momento nos alerta, né? Jesus havia falado sobre isso, sobre pestes, pestilência, está aí. Talvez isso seja apenas um ponto de aviso, um momento para despertar-nos, para nos aproximarmos mais de Deus. Então, concluindo esse subtópico, a confiança prevalece em meio ao caos. O caos está presente, o caos está aí. Não precisa nem ser espiritual para perceber o que está acontecendo. Então tudo isso nos leva a ser mais prudentes e nos aproximar mais de Deus, fazer um exame mais detalhado na nossa vida, para verificar se nós não estamos nos enganando a nós mesmos, com religiosidade, religiosidade superficial, né? Negando a sua eficácia. Porque a vontade de Deus é que cada um de nós cresçamos em direção a Ele para ter essa segurança. Deus é o nosso refúgio. Cidade de Deus é o item 2.2. A cidade de Deus. Diz aqui, o salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus, né? Aí aqui ele vai citando algumas passagens bíblicas, como a própria Jerusalém terrena, mas a forma com que o salmista expressa, né, Deus está no meio dela e não será abalada. Se a gente for pegar os fatos históricos, o que tem acontecido com a Jerusalém terrena, não está de acordo com essa promessa, porque Jerusalém tem sido pisada pelos gentios ao longo de todos os séculos, pelo menos desses milênios que tem, esses 22 milênios, esses 20 séculos que tem acontecido, Israel tem sido pisada pelos gentios. Como se explica isso? Se for verificar e conferir ao pé da letra aqui, está faltando alguma coisa. Ou seja, não se cumpre plenamente conforme se espera do Salmo 46, eu vou repetir o versículo, Salmo 46, parece que o versículo 7, né? Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Isso daqui não pode se aplicar diretamente a Jerusalém terrena, porque não há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, né? Jerusalém terrena tem sido pisada, como eu acabei de falar. Então, por assim dizer, ele tem o seu âmbito profético, o seu âmbito poético, mas também um âmbito profético. Aqui aponta com certeza para a Nova Jerusalém, para Jerusalém celestial, para Jerusalém que descerá dos céus. Mas para que isso aconteça, há uma necessidade de que esta velha Jerusalém, esta terra, passe por um processo de purificação, né? Assim como o crente, a pessoa individual de cada crente, precisa passar por um processo de purificação, de santificação, para que habite em nosso ser a plenitude da graça e do Espírito de Deus, para que tenhamos essa convicção, essa ousadia de pregar o Evangelho, de orar pelos oprimidos, né? E viver uma vida de vitória sobre todas as coisas. Da mesma forma, essa velha terra, por assim dizer, ela vai passar por um processo de purificação, para que se cumpra plenamente esta palavra. E o comentarista continua dizendo aqui, né? A aliança estabelecida por Jesus Cristo
os escritores do Novo Testamento enfatizam Jerusalém que é de cima. Gálatas 4:26. A esperança que nossa cidade está nos céus. Então isso daqui já está apontando para Jerusalém celestial. Filipenses 3:20. A futura, a nova Jerusalém. A Bíblia de Estudo de Defesa da Fé diz: a rigor, não há rio nenhum em Jerusalém. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoção e do serviço que flui do santuário de Deus. Nesse sentido, nós podemos pegar e aplicar as águas purificadoras do Espírito Santo que refrigera a nossa alma. Podemos pegar como uma aplicação espiritual, mas do ponto de vista literal, profético, está se referindo à futura cidade. Então veja que por esse motivo temos que ter a convicção presente, o preparo no dia a dia para viver uma vida de piedade, uma vida de vitória, uma vida de comunhão com Deus e com a igreja, e ter a reserva necessária para estar preparado para o dia do arrebatamento e para encontrar-se com o Senhor, para estar sempre com Ele naquela nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, né? A brilhante Jerusalém, a gloriosa Jerusalém. Então isso tem que fazer parte da nossa esperança, pois não somos, por assim dizer, não somos russelitas, aqueles que pregam um paraíso na terra, um paraíso premeditado por eles, de acordo com a sua doutrina, a sua teologia. Nós sabemos que haverá novos céus e nova terra, mas antes que isso aconteça, a terra, essa terra que agora existe, ela passará por um processo de purificação, como eu li aqui o texto de Pedro. Então, o cristão tem que estar preparado aqui e preparado para tomar posse daquilo que Deus tem preparado para os que o amam. É bem verdade, diz Paulo, que o que Deus tem preparado para os que o amam não subiu ao coração de homem algum. Por quê? Porque a coisa é tão gloriosa, é tão intensa, é tão preciosa, que a mentalidade humana não consegue abarcar, abraçar, superar no entendimento o que seja esta glória. Então, por esse motivo, há uma necessidade de um preparo diário, dioturnamente, precisamos crescer. Não podemos dizer que já estamos enjoados de ouvir as mesmas coisas. Não, a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. O que ela está falando, o que ela vai dizer, é bem mais novo, bem mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo. Então, para isso, voltando aqui ao tema central, ou ao texto básico, o texto áureo da nossa lição: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, isso tem que ser professado, tem que ser declamado, tem que ser declarado, tem que ser externado com uma convicção tão grande que o Espírito Santo possa tirar do nosso coração esta palavra e levar ao coração dos oprimidos e necessitados, para que venha reviver a sua vida, transformar vidas, transformar corações, trazer esperança e certeza de vida eterna. Então, é um salmo realmente profético. E isso é dito a cada indivíduo, a cada cristão, a cada pessoa que professa o nome de Cristo. E é bom que se diga aqui um texto de Paulo a Timóteo, Eu sempre gosto de citar esse texto quando ele diz: o Senhor conhece os que são seus, vírgula, e todos que professam o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. A gente não gosta, não queremos fazer pré-julgamento. É chato essa tentativa de querer dizer que está assim ou está assado. Mas qualquer um de nós podemos perceber que existe muitas pessoas no meio do cristianismo, como eu disse na abertura, na introdução da lição, existem pessoas perdidas dentro da casa de Deus. Pessoas que estão brincando de crente.
não estão valorizando a palavra de Deus, não estão valorizando o sacrifício de Cristo que ele consumou na cruz do Calvário em favor da sua alma, né? Então Deus nos chama a atenção para isso. Nós estamos na última hora, estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. E este salmo, bem como os demais que vamos aprender ao longo desse trimestre, precisa ser encarnado em nós, precisa se fazer carne, vida, né? Precisamos conhecer e saborear a cada dia esse texto para ser totalmente dependente do Senhor nosso Deus. O item 2.2, já falamos da cidade de Deus. O 2.3, a agitação das nações e o cessar das guerras. Diz aqui o comentarista: o salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com suas guerras. É bem verdade que guerra sempre houve, e enquanto existir pessoas humanas na face da terra, elas estarão sempre existindo as guerras bélicas, as guerras de pegar em arma para matar o próximo, etc., né? E a igreja sempre esteve no meio de tudo isso, de todo esse turbilhão de coisas acontecendo. Deus sempre guardou o seu povo. Mas quem mais precisamente esteve no meio desses furacões foi o povo de Israel, o antigo povo, chamado antigo povo de Deus, os filhos de Abraão. Eles sempre tiveram em guerra, porque de certa forma, quando Deus os tirou da terra do Egito e os conduziu pelo deserto durante 40 anos, o propósito de Deus era reinar sobre aquele povo. Sempre foi o propósito de Deus reinar sobre aquele povo. Ele queria libertar do Egito, como fez, introduzi-lo na terra prometida, e o próprio Deus ser o seu Senhor, o seu Deus, né? O Senhor dos senhores, governando eles através da intermediação, por assim dizer, dos sacerdotes, da lei, né, e até dos profetas. Deus queria estar se relacionando com eles e governando sobre eles. No entanto, chegou um momento que parece que eles ficaram enjoados, por assim dizer, aborrecidos, eles não via Deus, não enxergava Deus com os olhos carnais, e eles acharam de pedir um rei. Eles queriam porque queriam um rei igual às outras nações, com exército, com isso, com aquilo, e Deus falou, então eu vou dar, né? Deus falou para Samuel, já que eles estão pedindo, dá um rei a eles, né? E qual foi a derrota deles quando eles deram continuidade como uma nação possuidora de um exército, de armas, etc., foram bastante afligidos, oprimidos por nações poderosas e até por nações menores em relação a eles. Eles foram humilhados, né? Porque deixaram de servir ao Senhor, deixaram de prestar culto e adoração para que Deus reinasse sobre eles. E ao longo de toda a sua história, de todo o Antigo Testamento, e até os dias do Novo Testamento, os dias da era cristã, eles foram massacrados, foram perseguidos, foram expulsos, né, foram mortos. Na Segunda Guerra Mundial, foram mortos, diz a história, mais ou menos, aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos pelo Hitler, né, que tinha ira, tinha raiva dos judeus. No entanto, a guerra, propriamente dita, ela sempre vai existir, né? O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. Isso daqui é dito no capítulo 2, aliás, no Salmo 2. Salmo não é capítulo, Salmo são hinos, né? Na verdade, isso vai acontecer mais plenamente num futuro breve. Num futuro breve é que vai vir uma guerra terrível, nós conhecemos como Guerra do Armagedon. Já está predito, isso vai acontecer, quando as nações virão para apagar Israel da face da terra, né? Nós temos ali as nações árabes ao redor de Israel,
cuja as suas constituições já está escrito lá, que o intento deles é apagar Israel do mapa, da face da terra. Mas a grande guerra mesmo vai acontecer quando Gog e Magog invadir a terra de Israel, como está nos capítulos 37, 38 e 39 do livro do profeta Isaías. Então essa guerra bélica, essa guerra literal, ela é mais propriamente para o povo judeu, que rejeitou o Messias. Quer dizer, primeiro eles rejeitaram a Jeová lá no começo, pediram um rei humano, e na era da nova aliança não receberam o Cristo como seu Messias, e também irão pagar um preço muito árduo por essa rejeição. As guerras que nós passamos aqui são guerras espirituais. Como eu disse no começo, a guerra do cristão não são carnais. Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Cristo para desfazer as fortalezas do nosso inimigo. Veja que para tudo isso é necessário que se tenha discernimento, comunhão, aproximação constante de Deus, obediência, temor, reverência, reconhecer o senhorio de Cristo, para que desta forma possamos externar com toda a convicção: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente na hora da angústia. Então quem está preparado, se nós estivermos de antemão preparados com esta palavra, com este conhecimento, com esta obediência à palavra de Deus, com certeza o Senhor não nos deixará confundidos nem envergonhados. Porque além do mais, ainda que vivamos nessa terra 100 anos, ela é um tempo muito breve em relação a uma eternidade que temos para desfrutar nas belezas insondáveis do coração humano que temos para desfrutar com o Senhor Jesus Cristo. Então, é importante aplicar esse texto, esta palavra, para estarmos armados de espírito no sentido positivo, não no sentido de armado em espírito para brigar, para discutir, para debater, porque ao cristão, diz Paulo, que ao servo do Senhor não convém a contenda, mas sim ser manso, sofredor e apto para ensinar. E o que é que pode nos fazer apto para ensinar? Primeiro, para ensinar temos que aprender, temos que trazer a palavra de Deus para dentro de nós, não somente como uma expressão poética, e assim por diante, mas uma expressão de vida, de comunhão, de aplicação à vida diária. Quando temos esta aplicação, esta vivência com a palavra de Deus, aí existe um momento que é sofrimento, porque o cristão, como Jesus disse, aquele que quer vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então há um momento que precisamos nos negar a nós mesmos. Para quê? Para que a palavra de Deus se encarne em nós. Num primeiro momento isso é sofrimento, isso é dolorido, mas depois ela trará um contentamento, uma convicção, uma certeza que ninguém mais pode tirar da vida do crente. E aí quando nós podemos exclamar, mais uma vez eu digo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. E aí por diante vai expressar todo o salmo, dentro desta linha de raciocínio. Mas é preciso, como disse Paulo, ao servo do Senhor não convém a contenda. Nós ficamos até chateados quando nós percebemos alguém, até em público ou mesmo pelas redes sociais, fazendo debates. O Senhor não nos chamou para ser contencioso. Debate caracteriza contenda. A minha opinião pessoal é que não convém ao cristão ir em rede pública de televisão, de rádio, ou mesmo em rede social, fazer um debate, sabendo de antemão que tem alguém ali que tem uma visão panorâmica da Bíblia diferente da minha. Isso não vai trazer edificação a ninguém. O que vai criar são duas torcidas. Duas torcidas opostas uma à outra, como se fosse um jogo, um jogo de futebol, qualquer coisa, que haverá duas torcidas. Então por isso Paulo alerta,
ao servo do Senhor não convém a contenda, mas sim ser manso, sofredor e apto para ensinar. Porque pode-se perder até a convicção. Se alguém se predispõe a fazer uma discussão pública, um debate público, qual é a intenção? A intenção não é outra senão mostrar conhecimento, mostrar que ele é sábio, mostrar que ele tem um domínio. Deus não se agrada disso. Por isso precisamos fortalecer as nossas convicções. O que Deus quer de mim e de você é que as nossas convicções, uma vez fortalecida e alimentada, vamos levar isso a quem tem carência e necessidade desta palavra, a palavra da vida. O que Deus exige de nós é palavra da vida, é palavra de confiança, como o Salmo está expressando. Deus é o nosso refúgio. Quantas pessoas nessa sociedade moderna não têm ido ao desespero, ao suicídio, porque muitas vezes nós estamos pregando um evangelho tipo água com açúcar, um evangelho só de aparência, de elogios, um evangelho que tem a aparência de piedade, mas que nega a sua eficácia. Por quê? Porque nós temos ele somente na nossa cabeça, só de conhecimento teórico, teológico, e não é isso que Deus quer. Então, quando nos aproximamos de Deus, na humildade, no temor, na reverência, no quebrantamento, em absorver a sua palavra para dentro de nós, essa palavra se torna em nós uma potência para quem está precisando, para levantar os caídos, aqueles que outrora usufruíram das virtudes do século vindouro, mas por um motivo ou por outro eles desfaleceram, eles estão prostrados, e Deus quer levantar essas pessoas. Deus quer levantar muitos crentes caídos, e por que não dizer, até mesmo pastores, líderes, que deixaram de pregar a sã doutrina, a doutrina da santificação, como diz no livro de Salmos, sobre a igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão, e em toda a alma havia temor, e a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que se havia de salvar, porque eles estavam firmes na oração, mas também na doutrina dos apóstolos. E nós não podemos abrir mão da veracidade dessa doutrina, desta palavra, a sã doutrina que veio por intermédio dos apóstolos e que é a base, a constituição da igreja cristã. Então, nós estamos vivendo dias que precisamos voltar à palavra, precisamos voltar à sã doutrina. Não podemos usar a palavra da nossa pregação apenas para juntar pessoas. Precisamos verificar se as pessoas que estão vindo para o nosso meio estão realmente interessadas na salvação ou estão vindo para fazer parte de um clube social. Porque nós temos que ter convicção. Eu tenho que ter convicção. Precisamos ter a convicção da salvação e da presença do Senhor na nossa vida, para expressar com bastante convicção: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Então aqui eu encerro, concluo a minha palavra, frisando novamente o tema desta lição de número 5, 3 de maio de 2020. Celebrando a segurança do povo de Deus. A nossa segurança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Bem como também a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Esta palavra precisa fazer parte da nossa vida, e não somente dos nossos lábios, da nossa cabeça. Precisamos deixar que a palavra se encarne em nós, ainda que muitas vezes tenha que ser com dor, tenha que ser com gemidos, mas que, sobretudo, Deus seja glorificado na vida de cada um de nós e na vida da igreja como um todo. Então aqui eu encerro a minha palavra, tendo dado aqui um resumo desta lição de número 5, intitulada Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Vamos, de fato, ser povo de Deus. Temos que ser muito mais do que protestantes. Quando aconteceu a reforma protestante, o objetivo não foi outro, não foi fazer uma divisão na igreja, criar outra igreja. Pelo contrário, a reforma protestante teve como objetivo voltar à palavra verdadeira, voltar à palavra da santificação, voltar ao evangelho de poder, E aí Paulo
expressa no capítulo 1, versículo 16 e 17, parece que de Romanos. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do grego, primeiramente do judeu e também do grego. Grego quer dizer todos os gentios, todos os povos que não são judeus estão convidados a crer no evangelho, porque é no evangelho, é na palavra da verdade que se descobre de fé em fé a justiça de Deus. Precisamos trazer a justiça de Deus para dentro da nossa alma, para ser pessoas justas, competentes, fiéis, espirituais, que não somente as nossas palavras, mas a nossa conduta, a nossa vida diária, possa expressar, exalar o perfume de Cristo para despertar sede e desejo nas pessoas vir para a igreja e encontrar o Cristo vivo e ressurreto nas nossas vidas e na nossa conduta diária. Que Deus nos abençoe, abençoe cada irmão e ficaremos esperando para a próxima oportunidade para trazer a lição de número 6, um chamado ao arrependimento. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.